As caravelas já se foram e a colonização, como um projeto político-territorial, pode ter acabado. Mas pare e olhe ao seu redor. Você ainda consegue sentir os ecos dessa história? No horizonte, as estatísticas de assassinatos ainda revelam que as balas perdidas encontram peles pretas e pardas. O sistema carcerário está lotado de corpos da mesma cor. E a colonização não existe mais. Mas a colonialidade segue como uma raiz muito difícil de ser cortada. Mas enquanto por um lado, essa herança colonial perpetua muitas desigualdades, por outro lado, existem pessoas que buscam pesquisar e entender como modificar essa estrutura social através de uma nova lente crítica. E esse é o coração de uma pesquisa que busca compreender como o jornalismo antirracista é capaz de buscar novas matrizes de representação para pessoas negras. O artigo em questão, intitulado Que o Giro se faça roda, o jornalismo antirracista das mídias negras como movimento circular e decolonial, é de Alice Oliveira de Andrade e de sua orientadora, Maria do Socorro Furtado Veloso. O estudo reflete sobre a prática das mídias negras brasileiras como um movimento circular e decolonial. O objetivo é justamente descobrir a importância desses grupos que buscam espaço e visibilidade longe da subalternização histórica. E nesse contexto, a colonialidade surge justamente como um resquício das relações coloniais que consegue perpetuar historicamente algumas práticas simbólicas que não deveriam mais ser aceitas no contexto atual. Então, o olhar decolonial, ele é um olhar que, em vez de subalternizar culturas não eurocêntricas, ele tenta visibilizar, por exemplo. E aí eu pensei em trazer essa perspectiva da circularidade por ser uma perspectiva, uma afroperspectiva, na verdade, né? E lendo esse artigo, que menciona justamente a busca pela valorização das experiências afrodiaspóricas, eu me recordei de um livro muito interessante. O livro se chama Intolerância Religiosa, ele é do autor Sidney Nogueira, e ele traz aspectos muito relevantes, só que de pontos de vista muito diferentes, para a gente justamente poder analisar a questão que a Alice está trazendo e trazer uma ideia diferente. O Sidney é graduado em Letras, mestre e doutor em Semiótica e Linguística Geral pela USP, e hoje ele também é coordenador do Instituto Ileará, que é dedicado aos estudos avançados sobre religiões afro-brasileiras. E ao observar essas duas obras, coisas diferentes me fizeram refletir e analisar a posição dos dois autores que buscam uma origem distinta para a raiz de um mesmo problema que acaba sendo evidenciada, né? Que é o preconceito, a precarização e a colonialidade presente nas relações de pessoas negras, tanto na mídia quanto em relação à religião e a outras formas de conhecimento e saber. Enquanto, por um lado, a Alice acaba mostrando o olhar colonial sobre as mídias, por outro lado, o Sidney fala que a origem desse olhar colonial advém de outros fatores. Esses fatores seriam principalmente a epistemologia do povo negro, que não é levada em consideração para analisar suas diferenças e as suas particularidades dentro da sociedade. A gente tem o pós-colonial e o decolonial como conceitos que se aproximam, muitas vezes, né? A gente falou aqui do decolonial, e da colonialidade, né? São conceitos que giram ali no mesmo eixo. O pós-colonial, ele é um período histórico após a colonização. É um período que a gente identifica essa marca temporal. Então, logo depois do período de colonização, com a independência dos territórios, né, dos países, a gente tem um período pós-colonial em que uma nova cultura vai surgir, ainda com traços muito fortes do colonialismo. E com isso, o artigo nos conduz a refletir como o mesmo sistema de opressão pode ser analisado de formas diferentes por dois autores distintos e chegar também numa conclusão muito similar. Vou dar um exemplo aqui. A gente vê todos os dias nas páginas de mídia hegemônica, então, no UOL, no G1, no Estadão, Folha de São Paulo, nós vemos cotidianamente notícias de mortes de jovens negros em periferias, por exemplo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em vários lugares, principalmente nesse eixo. Mas nós não vemos nessas mídias hegemônicas reportagens, por exemplo, questionando e problematizando por que esse genocídio acontece, porque são sempre corpos negros, porque a juventude negra morre cotidianamente nas periferias. A gente não vê essa discussão sobre genocídio do povo negro brasileiro, por exemplo, que é uma ideia do professor Abdias Nascimento, que é uma grande referência. A discussão na mídia hegemônica e no jornalismo, ela ainda está muito ali num nível superficial. E é justamente nessa lacuna, na tentativa de formular um jornalismo realmente antirracista, que leva em consideração as particularidades de cada indivíduo e as formas de existência que ele tem perante a sociedade, que alguns veículos vêm surgindo, como a Notícia Preta e a Alma Preta. E elas instrumentalizam o jornalismo como uma ferramenta de resistência e decolonização. Essa ação é vista como um aquilombamento virtual midiático, que resgata a força ancestral dos quilombos. E
pensar o aquilombamento hoje é uma analogia semelhante a quando a gente pensa a decolonização. Dentro do campo da resistência, a gente tem um aquilombamento como quilombo que deixa de ser território e que se torna um ato, se torna uma prática, uma herança que a ancestralidade negra deixa, para que sempre possa ser evocado em qualquer tempo e espaço. E além disso, a roda também implica um certo movimento. Um movimento de quebrar a mídia tradicional engessada e conseguir introduzir nas novas formas de comunicação algo que seja capaz de fato, trazer para a população negra uma representatividade que é capaz de quebrar as estruturas resistentes e transformar as relações comunicacionais e midiáticas de um modo diferente do que é feito até agora. Isso dá para as populações negras o poder de criar novas narrativas de resistência e existência. Mas para que esses novos veículos continuem existindo, a autora pontua ainda que existem duas principais dificuldades. Essas dificuldades são pautadas principalmente na questão financeira, já que muitos desses veículos conseguem se manter apenas com base em editais e em doações. E o outro problema também seria a questão algorítmica, sendo que as redes sociais, os veículos de comunicação, infelizmente entregam muito menos esses conteúdos, evidenciando que existem práticas racistas e uma lógica algorítmica que por muitas vezes não é entendida por quem consegue produzir os conteúdos. E isso acaba resultando em um problema muito maior dentro desse contexto. Porque essas mídias, elas dependem completamente das grandes plataformas, do Instagram, do YouTube, do Facebook, do Twitter, para poder disseminar seu conteúdo. E acaba que esse conteúdo, isso é algo percebido por quem gerencia essas mídias, não tem uma entrega tão grande, por exemplo, quanto uma mídia hegemônica. Já existem estudos no Brasil, do Tarcísio Silva, por exemplo, da Fernanda Carreira, Denise Carvalho, que vão estudar o racismo nos algoritmos, né? E esse estudo, que foi baseado em grandes nomes da literatura e da academia negra, como Abdias do Nascimento e a sua teoria do quilombismo, o conceito de aquilombamento da pesquisadora Beatriz Nascimento, a crítica ao racismo estrutural de Lélia Gonzalez, a reflexão sobre visibilidade de Rosane Borges e a sobrevivência de Conceição Evaristo, firma o jornalismo decolonial como uma prática realmente essencial para a decolonização do olhar. E localizar as mídias negras nesse contexto significa fazer a roda girar entre presente, passado e futuro, buscando justamente consciência e autonomia em um novo mundo possível. Que o giro se faça roda.